Sejam todos bem-vindos a mais um Simplificando Conceitos Contábeis e Fiscais. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco mais a respeito de tributação de produtos em notas fiscais. Vamos falar sobre algumas classificações que são obrigatórias por leis e o que elas significam, cada classificação, quais as informações que elas vão trazer. É importante que vocês, como profissionais de tecnologia, saibam que existem essas informações, que existem tabelas por trás dessas informações, que são tabelas legais, que são monitoradas, são criadas pela Receita Federal, pela Receita Estadual, e que elas existem e devem ser usadas adequadamente para evitar rejeições durante as emissões dos comprovantes fiscais. Ok? Então, o primeiro item que a gente vai conversar é a respeito do CFAP. O que é o CFAP? Código Fiscal da Operação. O CFAP ele é formado por 4 dígitos. Hoje nós vamos falar a respeito de distinguir as entradas e saídas, que correspondem ao primeiro dígito do CFAP. Então, nós sabemos que os CFAPs de entrada, eles iniciam com 1, com 2 e com 3. E os CFAPs de saída, eles iniciam com 5, com 6 e com 7. O que significa isso? Que quando eu adquirir uma mercadoria, eu for fazer o registro do meu comprovante de entrada, eu vou precisar utilizar lá no meu sistema, ou quando eu for registrar lá dentro do meu arquivo fiscal, da entrada dessa nota fiscal, eu vou utilizar o código 1, quando eu fizer compra dentro do meu estado. O meu fornecedor for um fornecedor do mesmo, dentro do estado que eu estou, por exemplo, comprei do Paraná, estou no Paraná. Quando eu adquirir mercadoria interestadual, estou no Paraná, adquiri mercadoria de Santa Catarina, Rio Grande, Pernambuco, eu vou utilizar um CFAP que inicia com 2. E se eu comprar alguma mercadoria que venha do estrangeiro, eu tenho que iniciar com um CFAP com o número 3. Existem os outros 3 dígitos do CFAP, eles vão determinar se eu vou comprar um produto tributado, se eu comprei de uma indústria, vão trazer outras informações. Mas hoje, o que eu vou passar para vocês é a respeito dos iniciais do CFAP, quais são os de entrada, quais são os de saída, e o que eles identificam, o 1, o 2 e o 3. Então, o 1, compra de mercadoria dentro do estado, o 2, fora do estado, e o 3, do exterior. E já os de saída, quando eu emitir um comprovante fiscal, eu vou determinar que eu vou vender o produto, então, dentro do meu estado, eu vou iniciar o CFAP com 5. Quando eu vender para outro estado, eu vou iniciar esse CFAP com 6. Quando eu vender para o estrangeiro, para fora do meu país, eu vou iniciar com 7. Ok? Então, através disso, eu vou criando um histórico, um rastro de da história do meu produto e vou passar essas informações para a nota fiscal, eu vou passar para o meu fornecedor, eu vou informar para quem está comprando minha mercadoria, através dos arquivos fiscais, do XML, eu vou deixando um rastro do histórico da minha movimentação desse produto dentro do comprovante fiscal. Pessoal, os CFAPs, eles podem mudar conforme a Receita aí vai determinando. Esse ano deveria cair alguns CFAPs de substituição tributária, mas foi prorrogado ainda. A partir do ano que vem, vocês vão ouvir falar que a partir de 2023, alguns CFAPs de substituição tributária vão deixar de existir. Só uma dica aí para vocês ficarem de olho, que pode ser que a partir do ano que vem vocês tentem emitir algum tipo de comprovante fiscal com CFAP de substituição tributária e eles podem começar a dar rejeição, porque daí pode ter entrado em vigor essa alteração aí na legislação. Vamos falar também sobre o CST, que é mais uma classificação que é utilizada na emissão dos comprovantes fiscais. Então, o que é o CST? O CST é uma classificação que vai mostrar, primeiro, a origem do produto e a tributação de alguns tributos, como ICMS, IPI, PIS/COFINS e o Simples Nacional. Então, para empresas que são do regime normal, que são lucro real, lucro presumido, a gente usa o termo CST e são formados por 3 dígitos.
E para empresas do Simples Nacional, a gente usa o termo CSOSN, tá? Então lá eles são formados por 4 dígitos, que daí vai ser a origem e mais os 3 dígitos que seria da CSOSN. Então vamos fixar agora aqui iniciando a falar sobre o CST. Vamos falar aqui inicialmente aonde que ele é utilizado. Então ele é utilizado para determinar o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS e também, como a gente já falou, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Simples Nacional. Aonde que essas informações são obrigatórias? Elas vão ser informadas dentro da EFD, da Escrituração Fiscal Digital, que vai ser enviada mensalmente, né, para a Receita Federal, para a Receita Estadual, perdão, quando se tratar de ICMS, IPI, é estadual, né, essas informações, então vai para a Receita Estadual. Dentro do XML das notas fiscais, vocês vão ver essas informações, porque a EFD, ICMS, IPI, o SPED fiscal, que a gente chama, são todas as notas de entrada e notas de saída. Então, lá vai ter o XML das notas, o XML não, a chave e do que é composto, né, cada item. Então, lá dentro tem campo próprio para as informações do XML, para dizer se o produto é tributado de ICMS, de IPI, de PIS e COFINS, e dentro do arquivo fiscal também. E falando em contribuições do PIS e COFINS, existe a EFD Contribuições, a EFD PIS e COFINS. Então, lá também, dentro do XML que você informa nas notas fiscais, dentro do arquivo fiscal Contribuições, essas informações têm um campo próprio para elas serem informadas também, ok? Então, vamos falar inicialmente sobre o CST de ICMS. Então, os contribuintes do ICMS, eles são obrigados a informar o CST de ICMS dentro da EFD e dentro dos campos próprios do XML das notas fiscais. Existem 2 tabelas para a gente falar sobre o CST do ICMS. A tabela A, que diz respeito à origem dos produtos. Então, o CST é formado 3 códigos, 3 caracteres. O primeiro diz respeito à origem e o segundo a respeito da tributação do ICMS. Então, a Receita disponibiliza a tabela A, que diz respeito à origem da mercadoria. Sempre que vocês verem lá o CST iniciando com 0, o CST de ICMS, diz respeito que a mercadoria é de origem nacional. Ou esse código, conforme a imagem que vocês estão vendo aí na tela, ele tem do 0 ao 8, o 0 nacional, 1 estrangeiro, 2 estrangeiro, cada um tem alguma determinação específica, certo? Mas através do primeiro código aí do CST, vocês conseguem ter uma noção do histórico da mercadoria, da onde que ela veio. E nós temos também daí a tabela B, que é exatamente a tributação do ICMS, então. Quando vocês verem aí, ó, a tabela que existe lá na Receita, 00 significa que o ICMS é cobrado integralmente. Quando for 10, substituição tributária subsequente, 20 é com redução de base, 30 isenta ou não tributada, 40 isenta, até o 90 outros, tá? Então, para cada tipo de emissão de nota, você tem que saber qual é o tipo de tributação do ICMS do teu estado, o que você vai estar fazendo com essa mercadoria, para saber qual a informação correta que você vai ter que usar. E elas vão traçando um histórico do teu produto e mandando essas informações através do XML e do teu arquivo fiscal para a Receita Federal, para os teus fornecedores e para os teus clientes, para quem está adquirindo o teu destinatário da tua mercadoria também. Aqui nós temos um exemplo também que em uma mesma nota fiscal eu posso ter produtos com o mesmo nome, produtos com origens diferentes e com a classificação ali do CST de ICMS também diferente. Eu posso estar comprando um monitor, por exemplo, conforme na imagem, de origem nacional, e ele é tributado integralmente do ICMS. Ele está ali, ó, o ICMS dele, então, para o primeiro item está 000, significa primeiro caractere, origem nacional, e 00 do ICMS, quer dizer que ele é tributado integralmente. Da mesma maneira, nós temos ali o segundo item e o terceiro, eles iniciam com 1 e com 7, né? Então, a gente já viu que não é de origem nacional o 1, e o 7 tem que voltar ali na tela anterior, mas também vocês vão verificar que existe a tabela que vai determinar e a origem do produto é o primeiro item e os 2 sequentes são a tributação do ICMS. Da mesma maneira, para contemplar, então, o EFD, ICMS, IPI, o IPI também trabalha da mesma maneira que o ICMS. Quem é contribuinte, então,
do IPI, ele também tem que mandar essas informações para a escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, dentro dos campos próprios da nota fiscal, dentro dos campos próprios dos arquivos do XML, né? Destacando qual é a tributação do IPI também. Então, nós temos aí a finalidade, então, do ICMS, do CST do IPI. Existem tabelas também na Receita Federal, onde vai mostrar quais são os códigos para cada tipo de escrituração. Por exemplo, ali nós temos o código 00, que diz respeito que a tua entrada é com recuperação de crédito do IPI, o 01, entrada tributada com alíquota zero, então existe até o 99, que são alguns códigos que foram criados para dizer como deve ser a tua tributação do IPI, ok? E falando também de mais um tributo, então, das contribuições de PIS e COFINS, também existem tabelas lá na Receita que vão vão determinar o tipo de tributação para PIS e para COFINS. Lembrando que PIS e COFINS, então, vamos dizer, são irmãos gêmeos, o que for para um geralmente é para o outro também, né? Existem mínimas exceções que sejam diferentes, né? Então, essa tabela, sempre que você utilizar o código para um, você pode utilizar o mesmo para o outro, né? Sempre validando com a tua contabilidade, para ver se você está lançando da forma correta, né? Com o teu sistema. O teu sistema tem que ter essas informações dentro do próprio sistema para você conseguir buscar elas de melhor facilidade. Você como programador, você como suporte técnico, tem que saber onde informar, passar para o teu usuário aonde estão essas informações dentro do teu sistema, que são informações de produtos, né? Então, você tem que conseguir direcionar o teu usuário dentro do teu sistema, que existem, que essas tabelas são legais e que têm que ser usadas para emissão das notas fiscais. Então, nós temos tanto para PIS e para COFINS, é a mesma tabela, e a tabela é um pouquinho maior porque ela, né, do 1 ao 50 é para lucro real, e a partir dos 60 até o 99, a partir dos 60 ali até os 66 são para lucro, 67 são para lucro presumido, tá? E daí, a partir daí são algumas operações isentas, com suspensão, com alíquota zero e tal. Mas existem, tá? Essa tabela e vocês têm que saber que existem. Agora, falando um pouquinho do Simples Nacional, o CSOSN. Então, na nota fiscal eletrônica a partir de 2.0, as empresas elas foram obrigadas também a informar o CST pro Simples Nacional, que daí a gente chama de CSOSN. Então, vocês vão ver lá na DANF, se vocês pegarem de uma empresa que é do lucro real, do lucro presumido, vai estar lá a sigla CST. Mas quando for do Simples Nacional, vai estar a sigla CSOSN. E a sigla que é do Simples Nacional, então o Código da Situação Tributária ela é formada por 3 números, não mais só por 2, que antes o regime tributário, tanto para o ICMS, para o IPI, para o PIS/COFINS, eram só 2. E agora que para o Simples Nacional, não, são 3, tá? Então, vocês vão ver que vai ser maior o dígito. E nós temos aí a tabela também existe lá na Receita, no sítio do SPED, mas aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês ali, ó, o 101, tributado pelo Simples Nacional, com permissão de crédito, 102 pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito, e aí por diante até o 900, que são outros, tá? Existem casos específicos, onde cada um vai ser utilizado para um tipo de movimentação, né? Então, precisa saber quais são, mas vocês vão conseguir identificar pela sigla ali, se o teu fornecedor é do Simples ou é do lucro real também, o lucro presumido, né, do regime normal. Mais uma classificação que a gente vai ver aqui hoje é a respeito do NCE. Então, o NCE é uma metodologia que ela foi adotada pelo Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, desde 1995, o NCM ele permite a identificação das mercadorias comercializadas no território sul-americano. Isso permite que ocorra uma tributação adequada de cada produto, evitando sonegação de impostos.
Foi criada, então, ela contém 8 dígitos, ela tem uma sequência lógica do que cada número significa, mas hoje, para vocês, o que interessa é que é uma nomenclatura utilizada no Mercosul, então vocês vão ver isso em produtos em notas que movimentam nesses países aqui do Mercosul, e existe uma tabela também disponibilizada pela Secretaria da Fazenda na Cefaz, tá? E precisa ter essa informação dentro da nota fiscal. Dentro lá da linha de cada produto tem um NCM específico também. O caso não exista o NCM ou deixou de existir, porque às vezes acontece alteração da legislação, a atualização da tabela do NCM, geralmente quando você emitir uma nota fiscal, a Receita Federal vai te rejeitar, vai aparecer a rejeição 778, dizendo que o NCM ele é inexistente. Dentro do próprio manual do contribuinte, manual de orientação do contribuinte, lá tem uma partezinha lá que diz que caso o CFAP que você está informando seja inexistente e você precise emitir a nota, né? Você pode utilizar o código 0. Então, são 8, o NCM é formado com 8 caracteres, então você vai colocar 8 zeros para você conseguir emitir seu comprovante fiscal. É uma dica aí para vocês que está lá dentro do próprio manual do contribuinte, que vocês podem observar. Mas, logicamente, façam da melhor maneira, da maneira mais correta, pesquisem, procurem, que vocês têm informação, têm de onde pesquisar. O sítio da Receita Federal, lá tem muita informação, tem perguntas, tem a lista daquelas tabelas que a gente comentou anteriormente também, né? Lá é o melhor lugar para vocês pesquisarem, para procurar. Mas se vocês hoje procurarem no Google também, vocês vão achar muita informação e a maioria delas também é válida. Lógico, tem que ficar de olho na questão de atualizações, né? Às vezes você acha um NCM lá, no Google vai lançar no nota fiscal, dá rejeição. Se você for pesquisar, ele deixou de existir, ok? Pessoal, hoje seria isso que eu queria conversar com vocês, tá? Então, a respeito de algumas classificações que são obrigatórias para emissão dos comprovantes fiscais, né? Então, primeiro, CFAP, que é o Código da Operação Fiscal, formado por 4 dígitos. Hoje nós falamos a respeito dos primeiros dígitos, separando-os de entrada com saída. Então, entrada começa com 1, 2 e 3, determina se a tua entrada foi dentro do estado interestadual ou do estrangeiro. As saídas, então, para o CFAP 5, 6 e 7, também determina se a tua saída foi para dentro do estado com 5, interestadual com 6 ou para o estrangeiro com 7. Conversamos sobre o CST, que é um código de classificação tributária. O CST para empresas do regime normal, ele é composto por 3 dígitos. O primeiro dígito corresponde à origem das mercadorias, os outros 2 segundos correspondem à tributação, pode ser do ICMS, pode ser do IPI, pode ser do PIS e COFINS. Se tratando do Simples Nacional, a gente tem o CSOSN, que ele é composto, então, por 3 dígitos a respeito da tributação do ICMS, né? E também nós falamos sobre o NCM, que é a nomenclatura utilizada no Mercosul, formada por 8 caracteres, certo? Então, são essas informações que nós tratamos hoje. Todas elas buscam contar um histórico tanto para o teu fornecedor, você pega a informação do teu fornecedor através dessas informações, para saber da origem do produto, e você vai informar para os teus arquivos fiscais, para a Receita Federal, para a Receita Estadual, o que você vai fazer com esse produto, e as compras, traça todo o histórico da movimentação dos produtos que você está adquirindo, que você está vendendo também. Então, é uma maneira que a Receita encontra de fiscalizar essas movimentações que você está fazendo, de saber se você está informando a tributação correta. Se você informar algum dado equivocado, a Receita ela vai te validar, vai retornar para você uma rejeição, se vê alguma incompatibilidade assim, que está muito expressa, né? Vai te dar rejeições, você vai ter que voltar, vai ter que consertar teu sistema, vai ter que voltar nas informações, digitar corretamente. Mas o que interessa para vocês hoje é saberem que existem essas informações aí, que é uma parte das informações que são importantes, classificações fiscais, tributárias para a emissão dos comprovantes. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida que a gente possa sanar aí para vocês, é só chamar, que a gente tenta entrar em contato o mais breve possível.
Valeu, até mais, muito obrigada pela atenção.